Oi pessoal, meu nome é Célia Franz, eu sou psicoterapeuta holística e eu também ministro alguns cursos na Uniabrat, cursos EAD. Entre eles eu ministro curso de terapeuta em Enneagrama, terapeuta em Enneagrama astrológico e junguiano, terapeuta de regressão, terapeuta em vidas passadas, hipnose ericksoniana clínica com aporte em PNL, reprogramação mental 360 graus, 13 sessões. Eu citei esses cursos especificamente porque eu ministro outros lá também, mas eu citei esses porque o assunto que eu queria falar com vocês aqui é sobre perdão, sobre dificuldade de perdoar. E esses cursos que eu citei tem módulos em que a gente conversa, eu ensino algumas coisas sobre perdão e que são aplicados na terapia. Então, coincidentemente, ontem à noite eu estava dando aula de reprogramação 360 graus e abordei bastante esse tema perdão, que é uma das sessões que a gente trabalha lá, é especificamente sobre perdão. E eu estava dizendo assim que, principalmente na última década, o ambiente científico, médico, eles estão fazendo testes, estão fazendo experiências a respeito, estudos a respeito do perdão e de como o perdão ele interfere positivamente na nossa biologia, como modifica a química do nosso organismo após o perdão, modifica positivamente. E então o perdão ele também promove a cura, baseado nessa transformação biológica, química. Ele promove a cura de várias doenças, como fibromialgia, artrite, artrose, doenças de pulmão, várias outras doenças mentais, emocionais, mas principalmente problemas cardíacos, doenças cardíacas. Então é bastante interessante isso, como é importante a gente conseguir perdoar, né? E por que às vezes a gente tem dificuldade em perdoar situações, pessoas? Às vezes são conflitos que a gente olha e a gente pensa assim, poxa, mas nem parece tão grave, mas eu não consigo perdoar determinada pessoa, não consigo perdoar isso que a pessoa me fez, essa situação que ela causou na minha vida. Então, às vezes a pessoa até acaba se sentindo como uma pessoa má, como uma pessoa que não tem sentimentos positivos, fica se autocriticando, se autocensurando. Mas, gente, por detrás disso tem programas neurais, programas mentais fortíssimos, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso agora, tá? Na maioria das vezes, assim, o que eu vejo, na minha experiência de rotina de trabalho, no dia a dia, durante esses anos todos, é que na maioria das vezes, relacionado a perdão, a pessoa ela tem uma visão, uma compreensão distorcida acerca de determinada situação, determinado conflito. E por que ela tem essa visão distorcida? Porque aquele conflito, dentro daquele conflito, a postura daquela pessoa envolvida no conflito, às vezes o tom de voz, às vezes o perfume, às vezes alguma frase, a própria aparência física, a posição física dos braços, das pernas, da cabeça da pessoa, a posição de mexer no cabelo, qualquer detalhe, qualquer coisa, ou várias dessas coisas juntas, elas acabam acionando um gatilho mental que essa outra pessoa tem, no caso a vítima aqui, aquele que não consegue perdoar. Então a outra pessoa ela aciona esse gatilho que faz com que lá no inconsciente da pessoa, o inconsciente acaba identificando como uma emoção, uma sensação, uma situação igual a um fato traumático que essa pessoa passou
que pode ter sido alguns anos atrás, pode ter sido na segunda infância, na primeira infância, pode ter sido no momento do parto, pode ter sido na gestação. Por quê? Porque mesmo na gestação, que é mais recorrente, inclusive, de a gente encontrar essas âncoras ou fatos traumáticos, porque tudo que acontece com a mãe, o bebê entende como se fosse ele que estivesse vivendo, tá? Então, realmente, a mãe, ela passa durante os 9 meses de gravidez, dificilmente uma mãe não vai passar por situações conflitantes, por estresse, por contrariedades, por medos e uma série de outras situações, sentimentos e sensações. E tudo isso, o bebê, ele já está gravando lá no campo de memórias dele. Então a gente já vem com uma série de memórias, com uma série de emoções, com uma série de pequenos conflitos, às vezes grandes conflitos. Então isso fica lá no nosso banco de memórias, instaladinho lá no inconsciente, tá? Então a gente cresce, acontece tudo isso. Quando chega na idade adulta, essa pessoa, nós ou essa pessoa, ela passa por situações com a outra pessoa e que determinado, como eu já falei, situação, gestos se tornaram gatilhos e vai fazer com que essa pessoa, o inconsciente dessa pessoa, acesse aquele fato âncora. E o nosso inconsciente e o inconsciente dessa pessoa, ele entende como verdade aquilo, tá? E o que acontece? A pessoa, ela acaba ficando com uma sensação muito maior do que às vezes é o necessário, né? Do que é a realidade. A pessoa, ela acaba tendo sensações que ela não sabe de onde vem, sensações muito fortes, emoções fortes, sensações físicas até. E nem a própria pessoa entende. A pessoa fala, puxa, mas eu não consigo perdoar isso, eu sou uma pessoa má, será que eu sou tão ruim assim? Eu tento perdoar, não consigo? Mas não é porque você ou qualquer outra pessoa seja uma pessoa má e não consegue porque fica só guardando rancor, uma pessoa rancorosa. Não, é por causa desses gatilhos, tá? E quem faz todo esse trabalho é o nosso inconsciente, tá bom? Então você fazendo uma boa terapia, você vai se livrar, você vai trabalhar esse fato traumático, essa âncora, e você vai neutralizar esses gatilhos. E nesse momento, você consegue ter a percepção adequada dos fatos. E você não vai nem precisar perdoar, porque você vai perceber que, você vendo de uma outra forma, você vai perceber que nem era para tanto, né? Você vai conseguir entender como que a outra pessoa funciona, por que a outra pessoa falou, agiu, se comportou, se portou daquela forma, tá? Você tendo essa compreensão, esses conhecimentos todos, tudo que a outra pessoa fizer ou disser, você não vai se incomodar tanto mais. Então nem precisa ter necessidade de perdão, tá bom? Muitas vezes o fato de a pessoa não conseguir perdoar é porque isso está associado com aquele fato âncora e que só o seu inconsciente que sabe, você racionalmente não sabe disso, tá bom? Então é isso que acontece. Agora, uma outra visão, que na verdade é uma continuação disso que eu estou falando, é sobre as vidas passadas. Muitas vezes você e aquela pessoa da qual você não consegue perdoar tiveram vivências em vidas passadas e aconteceu o fato traumático lá naquela vida passada e aquilo não foi trabalhado adequadamente, sabe? Então, como aquilo não foi trabalhado, ficou aquele nódulo, ficou aquele ranço, ficou aquele emaranhamento de você com essa outra pessoa. O que acontece? Vocês vêm para essa vida, para essa encarnação, novamente, trazendo a questão da vida anterior para ser trabalhada aqui. Porque enquanto não for trabalhada, não for compreendida, não for ressignificada,
essa situação, esse fato traumático, ele vai continuar entre vocês, até que isso seja trabalhado, resolvido, e esse emaranhamento seja dissolvido. Você fique livre para ser feliz e a pessoa também fique livre para ser feliz. E aí o que acontece? Vocês vão se olhar de forma diferente, tá? E mais uma vez, não vai precisar dessa necessidade, desse perdão em várias situações, em vários fatos, né, que vai acontecer na sua vida, porque quando você obtém esse autoconhecimento profundo, ou através de regressão a vidas passadas, ou regressão de memórias para essa mesma vida, ou para o útero materno, ou para a infância, ou para algum tempo atrás, e você fazendo essa reprogramação mental, ou você fazendo seu enneagrama para você entender o seu funcionamento e como as outras pessoas também funcionam, o que acontece? Você para de ficar julgando dessa forma. Você ressignifica, retrabalha, modifica a forma do seu inconsciente acessar emoções. Então os fatos já não vão te doer tanto, as situações não vão te incomodar tanto. E você não vai mais ter necessidade de perdoar tanta gente, porque não vai mais acontecer situações que vão te afetar para você precisar perdoar depois. Então é mais ou menos isso, né? Bem superficialmente, mas para já dar um pouquinho de esclarecimento. Espero ter ajudado e muito grata por poder ter colaborado com vocês. Beijo.